Alô, Gus, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje, dia 12/10, agora são 8h23 da noite, gravando esse vídeo aqui para vocês para responder duas perguntas, né, que foram comentadas no nosso último vídeo aqui no canal, que foi o SMT HTF, tempo e preço. Esse vídeo, SMT HTF, tempo e preço, ele é basicamente um resumo, né, dos nossos dois últimos vídeos que foram publicados, né? Obrigação do tempo e preço, o conceito secreto de Porphyry e aulas sobre o SMT HTF com os membros do VIP. Essa aula aqui foi uma aula que eu apliquei dentro do VIP, tá? Então, basicamente seria um conteúdo pago, mas aí eu trouxe aqui para o canal para poder confluenciar com essa aula da obrigação do tempo e preço, né? E basicamente, unindo essas duas ideias, nós tivemos aí a nossa terceira aula, que é o SMT-HTF, tempo e preço, tá? Onde eu mostrei para vocês como que vocês poderiam ter utilizado essas duas ideias, né, que são empregadas nesses dois vídeos, para poder fazer ali uma leitura nos ativos EURUSD e GBP-USD, tá? Mas, se porventura, na semana passada, você não teve uma boa semana ou coisa do tipo, recomendo que vocês tirem não só a semana passada, né, mas o finalzinho ali de setembro para o começo de outubro, para que vocês façam um backtest, né, de semana ali, como que foi a movimentação, né, a própria aula aí que eu publiquei do SMT-HTF, eu trouxe para vocês uma espécie de backtest que vocês podem fazer, que eu particularmente também utilizo e utilizo muito, né, quando tem ali uma semana que foi uma semana de entrega bem clean ou coisa do tipo, ou até mesmo quando não foi uma entrega tão clean assim, porém teve uma entrega de preço significativa, eu tenho o costume de parar, de observar para ver o que eu poderia ter feito, né, onde que eu errei, o que eu deixei passar, enfim, esse é um trabalho que se você realmente quer viver de mercado, você vai ter que fazer, tá? Não existe essa questão do tipo, já sei o que eu tenho que fazer, então pronto, só vou chegar aqui no gráfico e é isso, não. Tem, obviamente, essas observações, esses backtests, essas anotações, tá? Mesmo que você já saiba o que tem que fazer, quando você tem que fazer, quais ativos você tem que operar e etc. Sempre tem algo ali novo para você observar, sempre tem alguma coisa acontecendo no mundo e você vai ter que parar ali para observar, enfim, fazer o trabalho chato, né? A grande verdade aqui é a questão do trabalho chato. Então, aqueles que querem pular essa etapa do trabalho chato são aqueles caras que nunca vão viver de mercado, né? Uma hora ou outra tá fazendo algum lucro ali e aí cria aquela falsa esperança dentro do coração, mas é como o Michael diz que os jogadores ganham dinheiro, mas os jogadores não ganham a vida. Então, são pessoas, como eu já vi dezenas de traders dessa forma, né? Que passa 1, 2 anos e o cara simplesmente sumiu. Por quê? Porque não conseguiu manter uma consistência, né? E, na minha opinião, a primeira consistência que você adquire dentro do mercado é a consistência dos estudos, a consistência do backtest, a consistência da análise. Por quê? Basicamente, você vai utilizar plataformas gratuitas para poder fazer isso, né? Você pode utilizar o TradeView, você pode pegar uma mesa ali de uma conta demo para você ir testando ali as suas estratégias, digamos assim, entendeu? Então tem todo um auxílio ali que você pode utilizar. O próprio YouTube em si, o próprio Twitter em si, é uma rede gigante, né? Que tem muito conhecimento para nossa área, que seria mais essa área voltada para essa ideologia, digamos assim, do ICT. O Twitter, pô, ele é o principal, né? Que agora é o X, enfim. Ele acaba sendo o principal ali. Realmente tem muitos perfis ali dentro que não estão no YouTube, que não estão em Discord, que não estão no Instagram. Então, se você realmente quer pegar de um jeito mais familiar, quer pegar alguns insights melhores, cara, é ali, tá? A comunidade é bem engajada. Alguns perfis têm o costume de responder se você pergunta alguma coisa. E aí, se você é como eu, que não sabe falar inglês, etc., cara, abre o Google Tradutor, escreve ali, copia, manda ali no comentário e é isso, entendeu? Quem quer dar um jeito, todas as ferramentas estão aí, vocês podem utilizar, realmente é só querer, beleza? Só querer e trabalhar em prol, tá? Então, enfim, esse trabalho chato é um trabalho que vocês sempre vão ter que fazer, tá bom? Sempre, 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 isso daí não vai mudar. É basicamente uma rotina que vocês têm que ter, né? A rotina de fazer leitura de mercado e coisas do tipo, tá bom? Mas enfim, esses dois vídeos aí da obrigação no tempo e preço, o conceito secreto do Prof 3 e a aula sobre o SMT-HTF com os membros do VIP, né? Basicamente, esses dois conceitos que eu mostrei aqui em aula, eu apliquei no trade que eu peguei aí do Euro USD, do GBP USD, do Audio USD também. Cara, foi uma semana muito clean aí de ataque aos lows e tinha toda uma narrativa ali por detrás, muito simples de ser utilizada, tá? Conceitos funcionais mesmo, não é nada daquele tipo assim, olha,
Você enxergou, mas eu não consigo enxergar. Fulano enxergou, mas eu também não consigo enxergar. Cara, não tem isso, porque essas coisas são bem claras, são bem objetivas. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então beleza, é isso daqui que você vai ter que fazer, sabe? A sua decisão ela é muito mais direta, uma decisão muito mais concreta, não é subjetivo, entende? Aqui não tem esse lance de subjetividade. E quando eu venho pro YouTube, quando eu trago o vídeo para vocês, a ideia é essa, trazer questões e trazer conceitos que são objetivos, para não ficar tanto aquele lance de subjetividade, para quando você vier me perguntar alguma coisa, eu digo, olha, não deu certo porque pra você é isso daqui, e pra outro fulano é outra coisa lá. E aí fica aquela mistureba toda e no final, cara, você não sai do lugar. Então esse não é o meu objetivo. Aqui eu trago coisas funcionais. Assim como eu trouxe o modelo dos SMTs de 1 hora para Nasdaq e S&P, é muito claro, se você assistir, é muito claro, é muito objetivo. O SMT ocorreu antes das 10 horas, então a partir das 10 horas você vai operar aquilo que vai ser denominado como expansão. O SMT não ocorreu antes das 10, então possivelmente o SMT vai ocorrer a partir das 10, aí às 11 horas você vai operar aquilo que a gente vai denominar como expansão. Ou seja, muito claro, você tem horário, você tem uma ideia muito, muito simples e muito direta para ser observada, entendeu? Então perceba que essa playlist que eu falo sobre a relação dos SMTs é uma playlist muito direta, tá? É uma playlist muito fácil para que vocês consigam assistir, para que vocês consigam ver, beleza? Mas é isso daí, gente. E o vídeo de hoje, no caso, ele vai ser um vídeo a qual eu vou responder, né, uma dúvida aí de um membro do nosso canal. Como eu falei para vocês, né, muitos vídeos podem ser feitos, né, a partir de dúvidas de vocês, tá bom? Então, não esqueça aí, se porventura tiver a sua dúvida, não esqueça de comentar aí, que a sua dúvida simplesmente pode virar uma aula aí, tá? Que vai servir também para outras pessoas. Então, o Daniel Santos, ele acabou comentando no nosso último vídeo aí, que ele tinha duas dúvidas. A primeira dúvida dele era se eu executo o ativo manipulado ou que não foi manipulado, ou os dois. Isso daqui é uma boa dúvida. Muitas pessoas que estão começando a pegar o SMT têm essa dúvida. Eu já respondi isso diversas vezes, inclusive tem diversos vídeos aí no canal que eu já respondi, mas acredito que muitas pessoas já estão chegando aí, possa ter essa dúvida novamente, beleza? E a segunda dúvida é no caso de execução no 1D, que seria basicamente gráfico diário, o stop correto seria acima do Keno que fez o SMT. Então a gente vai deixar essa dúvida do Daniel aqui no canto, tá? E vamos partir para os gráficos para que isso consiga ser respondido de uma maneira mais clara, beleza? Primeiro eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou trazer o DX aqui para o cantinho, beleza? Vou colocar aqui no gráfico 1D, que seria o gráfico diário. Vou deixar a dúvida do Daniel aqui pendurada, tá? E vamos olhar aqui a questão do euro e do GBP USD, beleza? Simples assim, vamos lá. Seguinte, aqui mesmo, tá? No euro e no GBP a gente já vai ter essa dúvida aí, tá? Então, primeira questão, você executa o ativo manipulado ou que não foi, ou os dois, tá? Aqui já surge uma outra ideia, uma outra pergunta, que é, existe o ativo correto a ser operado? O ativo manipulado, ele é o melhor? O ativo que não manipulou, ele é o melhor? E outra coisa também, né, só para deixar vocês um pouco mais no linguajar correto, esse termo de manipulação, termos assim de captura de liquidez, etc., é um termo que a gente utiliza mais no nosso mundo, né, que seria mais esse mundo de CT, SMC, coisas do tipo, tá, galera? Esse termo dentro do mercado, de uma forma geral, ele chega até a ser uma ideia um pouco, como eu posso falar, uma ideia um pouco grosseira, né? Porque na verdade diversas empresas gastam milhões e milhões e milhões para que não haja esse tipo de manipulação, né? Inclusive diversos órgãos dentro do mercado, né, gastam dinheiro suficiente para poder observar essas questões. Mas enfim, é um termo popular nosso, mas é só uma ideia aí. Tá bom, vamos lá. Olha aqui. Aqui nós já conseguimos observar esse SMT que ocorreu aqui, tá? Na Libra. Tá? Então a gente vê que esse daqui é um topo. Vou até aumentar aqui, colocar no 20. Tá? Ele não foi renovado aqui por parte do GBP/USD. Em contrapartida, ele foi renovado aqui por parte do Euro/USD. Tá? Então aqui nós temos o nosso primeiro ponto de observação, que seria um SMT. Imagine que você, né, está olhando aí para os seus gráficos e você enxerga esse SMT que ocorreu aqui, né? Você enxerga essa captura por parte do euro e não tem captura por parte da Libra. E sua questão é, cara, tem um certo aqui de ser operado? Primeiro ponto, não há o certo a ser operado, não existe aquele que é o mais forte, aquele que é o mais fraco, não existe, galera. O que vai existir aí são observações pessoais de cada um. A exemplo, Nasdaq e S&P.
Eu conheço muitas pessoas que, mesmo que o S&P faça o SMT, preferem operar no Nasdaq. O Michael, ele diz que é melhor você operar aquele que não fez o SMT. E aqui no canal eu já expliquei o porquê. Porque simplesmente você sabe que a sua referência de stop é essa daqui. Entende? Então, se você observou esse SMT, vamos supor que você analisou na quarta-feira, dia 17, aí quando foi na quinta-feira você estava operando. O que você vai fazer aqui? Basicamente, a sua ideia é vender. Só que onde que vai ficar seu stop? Se você quiser operar para um gráfico diário, sei lá qual gráfico que você vai operar, no GBP/USD, o seu limite de stop é aqui, sabe? Você não precisa, mas aqui tem um bloco de ordem aqui em cima. Você não precisa colocar o seu stop no bloco de ordem aqui em cima, porque você já tem esse topo aqui. E esse é o topo que nos diz que estamos em SMT. Ou seja, o euro como ativo, entre aspas, manipulado, ele poderia muito bem fazer isso daqui, ó. E eu já vi isso diversas vezes acontecer. Ir lá e renova novamente. Em contrapartida, a Libra vai lá e faz só isso daqui. Ou seja, não renova, entende? Aqui, nós continuamos em SMT. Enquanto esse topo não for rompido, nós estamos em SMT. Simples assim, beleza? Então, aproveitando aí, já respondendo muitos de vocês, não existe essa ideia de o ativo certo ou errado, tá? Não tem essa, esse ativo aqui movimenta mais dinheiro que o outro. Não tem, cara. Analisando SMT, eu utilizo SMT, antes de 2023, eu comecei a ensinar publicamente em 2023, agosto de 2023, sempre utilizei o SMT, sempre vou utilizar o SMT. A maioria das dúvidas que vocês têm aí eu já tive, a maioria dos estudos que vocês acham que vocês vão fazer eu já fiz, entendeu? A maioria das pesquisas eu também já fiz. E se eu estou falando que, cara, não tem essa ideia de existe o mais certo, o mais errado, o ativo no manipulado, cara, não tem isso, tá? Então, a questão aqui fica mais pessoal. Por exemplo, eu prefiro executar no ativo manipulado, eu prefiro executar minha ordem no Euro USD. Mas tem pessoas que vão preferir executar na Libra. Entre euro e Libra, a maioria prefere o euro. Agora, entre Nasdaq e S&P, a maioria vai preferir Nasdaq. Então, às vezes, é familiaridade de ativo. Mas esse ativo aqui corre mais. Não tem essa ideia, entendeu, cara? Não tem esse negócio de corre mais, corre menos. No final, a movimentação que vai acontecer, entre aspas, né, é bem idêntica, porque os ativos são correlacionados positivamente, tá? Então, mesmo que aconteça, por exemplo, o que aconteceu aqui, que a Libra entregou até esse ponto, depois foi e ficou aqui, aí se você for ver, né, o euro não tinha capturado ainda o PML, que seria esse fundo aqui, mas depois ele veio e fez essa movimentação, tá? Então, não tem essa ideia, tá bom? Então, fica basicamente a sua preferência. O que eu recomendo que vocês façam? A partir dos SMTs, então, observou o SMT, marca aqui esse topo, marca aqui a entrega de preço, tá? Marca aqui esse topo, marca aqui essa entrega de preço. E aí, vai para dentro dessas regiões e procura aí suas execuções, né? Então, olhando aqui, cara, qual que você teria executado melhor? Por exemplo, o euro aqui, ao meu ver, olha, você tem aqui aquilo que você poderia ter marcado aqui como IFVG, como BPR, enfim, o que você preferir. Então, talvez você poderia ter executado sua venda aqui, entende? Ficaria um pouco mais fácil. Depois o euro retorna nesse fair value gap, também daria para você ter executado a venda. Então aqui, ao meu ver, o euro ele parece ser mais simples em termos de execução. Então a preferência poderia ter sido o euro mesmo, entendeu? Então, basicamente, esse é o jogo, tá? Não existe o certo ou errado, você basicamente que escolhe. Então, o que eu falo é, pega esses SMTs, utiliza bastante, verifica bastante, tal, qual que você vai criar mais familiaridade para que você possa utilizar, beleza? Eu há muito tempo passei operando os dois, vira e mexe aí eu tô operando sempre os dois ativos, tá? Mas isso já é uma questão mais pessoal minha, eu já criei tanta familiaridade, eu já sei quais são as matrizes que eu vou utilizar para aquele ativo que manipulou e quais matrizes eu vou usar para o ativo que não manipulou, inclusive já está lá dentro do VIP. Em 2016 o Michael fala sobre alguns blocos de ordem e algum desses blocos de ordem ele é característico no ativo que não faz a manipulação de mercado, entendeu? Então basicamente é isso, mas sendo mais sucinto aí na resposta, você pode executar tanto em um quanto em outro, não tem um mais certo ou mais errado, mas você pode ter preferência. Então, entre euro e Libra, você pode dar preferência para o euro. Entre Nasdaq e S&P, você pode dar preferência para o Nasdaq, tá bom? Então é basicamente isso. E agora, a outra pergunta aqui que ele fez, né, que é mais pessoal, na verdade, a primeira pergunta, né, eu costumo executar nos dois, tá? Tanto é que essa semana eu fiz execução tanto no euro quanto na Libra, quanto no AUD, só não fiz no NZD, tá bom? Outra questão é no caso de execução
no gráfico diário o stop seria acima do candle que fez o SMT? Isso aqui é uma boa pergunta também. Caso você esteja operando pelo gráfico diário, você vai fazer da seguinte forma. Após a confirmação daquilo que seria o SMT, você tem duas opções, na verdade, né? Aqui eu recomendo, tá? Após a finalização daquele que foi o candle do SMT, ou seja, aqui se a gente for sincero, foi esse candle aqui de terça-feira que ele fez o rompimento, tá bom? Você pode fazer o quê? No próximo candle, que já seria aí o candle da quarta-feira, você poderia estar vendendo assim que fez a abertura dele. Então, a abertura dele, digamos que foi aqui, e aí o seu stop fica aqui em cima, tá? Isso se você for operar aí pelo gráfico diário, cara, aí basicamente você tem uma operação, né, de limite aí de 2R, vamos colocar assim. Se você fosse operar pelo gráfico diário, tá? Seria a ideia principal aí. Bateu o SMT, então o SMT ocorreu aqui na verdade no candle de terça-feira, onde o euro fez o rompimento e a libra não. No próximo candle você já vende, o stop na libra vai ficar aqui acima. Só que se você for operar pelo gráfico diário, presta atenção agora nisso daqui. Se você for operar pelo gráfico diário, eu recomendo que vocês operem um ativo que não fez a manipulação. Por quê? Porque é o que eu acabei de falar. Você sabe onde o seu stop deve ficar, ou seja, acima aqui desse topo, tá bom? Então, não operou, ou quer dizer, operou pelo gráfico diário, utilize sempre aquele que não fez o SMT, porque você sabe a referência de onde utilizar seu stop. E aí depois que pegou uma familiaridade, aí você pula para o ativo que manipulou pelo gráfico diário, entendeu? Então, por exemplo, aqui para mim, se eu fosse operar pelo gráfico diário, cara, na terça-feira acredito que eu não teria vendido, na quarta-feira também eu acho que eu não teria vendido, acredito que eu teria vendido aqui na quinta-feira mesmo, com stop aqui acima do high da quarta-feira, tá? E o alvo aí que teria que ser pelo menos uns 2R, então aqui no PML ele já tá batendo 2R, tá? Então já ficaria um tradezinho aí mais tranquilo de 2R pelo gráfico diário, beleza? E se eu fosse executar aí realmente um gráfico diário, mas não foi assim que eu executei, tá bom? Mas se eu fosse operar, talvez eu operaria isso porque tem questões de dia e etc e tudo mais, tá bom? Mas basicamente a ideia seria esse. Porém, vocês que vão executar no gráfico diário, o stop vai ter que ser sempre acima do ponto que não houve manipulação, do ponto que não foi renovado. No caso, é esse ponto aqui, o high de terça-feira da Libra, tá bom? E aí fica mais fácil você diretamente operar a Libra, porque ela não fez a renovação, você sabe onde deixar seu stop. Se você fosse operar aqui no euro, vou vender aqui na quarta-feira, bomba, teria tomado stop, tá bom? Vou vender aqui na quinta-feira, bomba, aí sim você teria o seu take, beleza? Então, a dinâmica pode ser um pouco diferente, então tome cuidado com isso daí, tá? Mas no mais é isso, coisa bem simples, coisa bem básica, beleza? Qualquer dúvida aí, só me dá um alô. Lembrando que lá dentro da comunidade a gente tem a nossa aba de SMT, tá? Então caso vocês tenham alguma dúvida também, queiram uma resposta um pouco mais rápida ali, pode mandar aqui nessa aba de SMT, tá? Muitas pessoas mandam aqui suas dúvidas, a gente conversa, troca um papo, tá bom? Não precisa ter vergonha não, rapaziada, é só mandar mesmo aí. E se porventura já tiver resposta ali, tiver online, eu já vou te responder. Se não, tem outro membro aí do Discord que pode te responder, tá bom? O pessoal aí é vibrado aí nessa questão de SMT também, tem muita gente que utiliza, tá? E aí o pessoal pode te responder também, beleza? Mas é isso, então, tamo junto, qualquer coisa é só dar um alô, tá? E boa semana de negociações aí pra vocês, abraços.